Olá, turma! Aqui é o professor João Paulo e chegamos agora na nossa quarta unidade. E na nossa quarta e última unidade da nossa disciplina Fundamentos e Práticas na EAD, nós iremos estudar alguns conceitos muito importantes sobre os principais atores que compõem a educação à distância, professores, tutores e vocês, alunos da educação à distância. E nesta aula nós temos como principais objetivos identificar os novos papéis dos professores que compõem a educação à distância, compreender o papel e a importância dos tutores presenciais e os tutores de educação à distância e identificar quais são as principais posturas necessárias para o aluno da educação à distância se portar nessa modalidade de ensino que vocês estão inseridos. E para iniciar, vamos ao nosso primeiro tópico, seguindo o nosso conteúdo programativo, que é uma nova maneira de ensinar e aprender. Nós vimos desde a primeira aula com o conceito da tecnologia que ela alterou todo o mundo. A tecnologia, junto com seu processo de globalização, vai alterar toda a estrutura de uma sociedade. E quando se fala com essas novas tecnologias, como ela começa a se incorporar na escola, é claro que, logicamente, a postura do professor também passa a entrar em um processo de mudança. Com isso, os professores vão assumir novas configurações. Novas configurações que não apenas ao professor do ensino tradicional, especialmente o professor da educação à distância. E afinal, que novo professor é esse? O primeiro ponto é relembrar um pouquinho qual era o perfil de professor lá no ensino tradicional. O professor de início, tradicionalmente falando, o educador lá de séculos passados, décadas passadas, ele tinha uma figura de autoridade. O professor, ele era aquele que denotava e detinha todo o conhecimento. A sua principal função era traduzir. Em outras palavras, transmitir o conhecimento ao aluno. Nesse sentido, olhando essa imagem aqui um pouquinho de cima, o aluno seria apenas o depositário do saber. O aluno ele não tinha liberdade de criticar, de problematizar. A única função que ele tinha era de receber aquele conhecimento e respeitar, porque o professor era visto como uma figura de autoridade, de autoritarismo. Todavia, com o processo das novas tecnologias se incrementando no sistema educacional, é claro que o perfil do professor iria mudar. Com esse avanço tecnológico, o professor passa por um processo de fluxo contínuo. Devemos perceber que, na medida que a tecnologia ela foi incrementando na educação, é claro que a figura do professor ela foi aos poucos se moldando conforme novas realidades. Nisto necessitou do professor um novo papel perante a esse novo condicionamento tecnológico que o mundo vivenciava. E era claro que a tecnologia iria romper os muros da escola. E era claro que seria necessário o educador ter uma nova visão perante a esse novo eixo. Com isso, nós temos um autor muito importante, que é Edgar Morin, que ele fala aqui o novo papel, esse professor, a partir desse avanço tecnológico, a sua função deixa de ser aquele mero depositador de conhecimento, como nos vimos no slide anterior, e ele passa a ter uma nova nomenclatura. O professor passa a ser o orientador, o mediador do processo de ensino e da aprendizagem. E é claro, com esses novos condicionantes, com esse fluxo contínuo na formação da figura do professor, o professor agora é o mediador, o orientador, vai passar a ter vários eixos, nomenclaturas e dominações. Dentro dessas denominações, nós podemos conectar 4 voltados especialmente para a modalidade educação à distância. Nós temos o professor, o mediador intelectual. É aquele professor que, por meio dos meios tecnológicos, vai ajudar o aluno a escolher informações mais importantes. Professor, então você seria o mediador intelectual? Exatamente. Em outras palavras, eu sou o professor formador, aquele que leva o conteúdo para vocês enquanto aluno. Nós temos o orientador, mediador emocional. É aquele professor que, mesmo à distância, ele motiva, ele estimula, ele incentiva o aluno a ter equilíbrio, credibilidade e empatia para aprender, tá bom? O terceiro seria o mediador gerencial. É aquele professor que vai fazer o elo entre o aluno e a instituição, tá bom? E nós temos o orientador ético, aquele professor da educação à distância que tem a responsabilidade de conduzir todo o processo mediante os diversos valores, especialmente na perspectiva ética e na perspectiva construtiva. Mas se vocês já perceberam, na nossa página virtual da disciplina de Fundamentos e Práticas de EAD,
eu não estou sozinho. Eu tenho também a figura de um tutor à distância, que juntamente comigo leva o conhecimento e direcionamento até vocês alunos. Então, a figura do tutor é uma figura muito importante na modalidade da educação à distância. Nesta modalidade, nós temos essa figura super importante. Sem ele, muitos processos de ensino e da aprendizagem não existiria. Todavia, o termo tutor ele é um termo que não vai surgir com a educação à distância. Ele denota de um certo tempo. Inicialmente, quando se falava em tutor enquanto conceito, era aquele responsável por conduzir alguém que é incapaz, alguém que não seria dono da sua própria vida. Só que isso passa a mudar com o surgimento da educação à distância, onde vai incrementar, dentre tantos outros autores, o tutor. E sendo esse tutor, como eu falei anteriormente, ele passa por todo um processo enquanto o seu termo, enquanto a sua definição. Os primeiros tutores vai surgir ainda no século XV, muito ligado à questão religiosa, nas primeiras universidades. Na visão tradicional, o tutor era aquele que guiava, aquele que orientava, mas ele não ensinava o aluno. Professor, então você está querendo dizer que durante o início da educação à distância no Brasil, pegando o nosso conteúdo anterior, o tutor ele não ensinava. Na visão tradicional, o tutor não tinha função de ensinar, ele apenas guiava e orientava. Todavia, com a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação, o processo de ensino-aprendizagem ele vai alterar drasticamente, mas de forma positiva. O tutor passa a ganhar uma nova dimensão. A figura do tutor, por muitas vezes, ele é confundida com um professor. Ou melhor, o tutor ele é um professor. Para estar na cadeira de tutor, é necessário ele possuir conhecimentos pedagógicos. É necessário ele possuir licenciaturas, cursos de graduações correlatos com a função e a disciplina. Ou seja, o tutor, na educação à distância, ele é o professor. Ele não apenas guia, ele não apenas orienta, ele também media o conhecimento. Em outras palavras, o tutor, ele é um educador. Mas, professor, o senhor falou que o tutor, ele é um professor, ele é um mediador, ele é um educador. Sim. Na educação à distância, cada ator social que compõe essa modalidade tem uma função. Mas quais seriam as principais atribuições de um tutor? Segundo o autor Nisquier, ele vem falar que o tutor tem, dentre tantas outras atribuições, nós podemos citar algumas, como comentar os trabalhos realizados por vocês, alunos, corrigir as avaliações dos estudantes, ajudar os estudantes a compreender melhor o curso, né? A aprender melhor o conhecimento que o professor formador coloca para o aluno estudar, atualizar as informações, fornecer feedbacks, servir de intermediário entre a instituição e o aluno. O tutor tem uma figura muito importante. Existem dois tipos de tutor. O tutor presencial, que é aquele que fica no polo de apoio, e o tutor à distância, que é aquele que acompanha o aluno durante a disciplina. Então perceba que o tutor ele tem uma grande importância dentro de todo esse processo de ensino e aprendizagem dentro da educação à distância. Mas somente o tutor que tem atribuição, somente o professor que tem atribuição, não. Como eu falei para vocês, os atores que acompanham a educação à distância têm um principal. Você, aluno. Você, aluno, também tem o compromisso. E a principal atribuição do aluno à educação à distância é ter autonomia. Nós vimos isso na nossa primeira aula do surgimento da educação à distância. Que essa modalidade de ensino vai surgir com a possibilidade e a democratização do ensino. Estudar dentro do espaço-tempo de cada aluno. Mas nós temos algumas atribuições para o aluno não ficar um pouco perdido dentro da nossa modalidade. Então, nós podemos citar a organização em relação ao tempo disponível. O tempo para estudar é uma atribuição muito necessária para você, aluno. Ter iniciativa de buscar outros conhecimentos, outras ferramentas que visem complementar o conteúdo que o professor está levando para você. Estabelecer interações, a importância de responder o fórum, de participar. Muito além da obtenção de uma nota, a aprendizagem vale muito mais do que um fator quantitativo. Atuar de maneira ativa, participar dos encontros presenciais, dos encontros virtuais, ser solidário, colaborativo com os colegas. Nem todo mundo
tem a expertise da informática, das tecnologias de informação e comunicação. Então, ter empatia nesse momento é muito importante. Usar os meios de comunicação com habilidade e destreza. Responder os fóruns, as atividades propostas. Tudo isso de forma ética. Não é porque nós estamos atrás de uma tela de um computador, de um celular, que a gente pode falar e dizer o que quer. Não. Não é uma sala de aula como o ensino regular, mas é um espaço de interação e aprendizagem onde o valor ético é muito importante para todos aprenderem. E assim, para finalizar, resumir um pouco do que nós aprendemos na nossa unidade 4, da nossa aula, nós entendemos um pouquinho qual é a importância do professor, que figura é essa do professor voltado para a educação à distância, o professor tradicional e o professor dentro de uma perspectiva das novas tecnologias de informação e comunicação. Como essas mudanças vai mudar também a figura do tutor. O tutor como um acompanhador de pessoas que são incapazes, para um tutor que media o processo da aprendizagem, que incentiva o aluno. E nós vimos também a importância do aluno ter suas próprias atribuições dentro da nossa modalidade, que é a educação à distância. E assim, gente, chegamos ao fim da nossa quarta unidade e última da disciplina de Fundamentos e Práticas na EAD. Agradeço muito vocês que chegaram até aqui. Acredito que foi uma disciplina bastante rica em conhecimento, porque para iniciar uma modalidade um pouco diferente do ensino presencial, é necessário a gente se ater a aspectos importantes para a gente não se perder, para a gente se colocar, para a gente se impor, mas ao mesmo tempo para construir uma relação de diálogo entre o aluno e o professor, entre o aluno e a instituição, e nessas relações a aprendizagem ser o principal objetivo. Então, participe dos fóruns ativamente, respondam às atividades nos prazos determinados e se preparem para a prova. Ela está chegando. Tchau, tchau, gente!